Eu quero convidar você para fechar os seus olhos e a gente falar com Deus. Esse é um tempo muito precioso, um precioso mesmo, um tempo entre nós homens. E eu quero que você coloque na presença de Deus a sua vida e o nosso país. Nós vamos ter uma eleição, a situação está bem tensa. Hoje tivemos um incidente lá em Brasília, um rapaz atentando contra a vida de um funcionário de um hotel. Havia uma suspeita, não sei se confirmou ou não, mas havia uma suspeita de bomba e coisas assim que mostram o desespero do povo. O nosso povo está carente de soluções. A gente sabe de uma coisa, gente, que a solução maior vem de Cristo. Mas a gente precisa de governantes éticos. E eu até vou ministrar aos jovens universitários daqui a algumas semanas, e eu tenho pensado muito nisso. Conversar com esses jovens e dizer, vocês precisam se preparar para assumir o Brasil. Porque a gente fica sempre esperando que alguém apareça. E nós não temos mais tempo para isso, né? Nós temos que assumir essas coisas. Com gente ética, com gente séria, com gente comprometida com a verdade. Então ore por você agora e ore pelo seu país. Feche os teus olhos. Eterno Deus, o Senhor conhece, Pai, a nossa nação. O Senhor sabe, Senhor, que situação terrível que nós estamos enfrentando. Aparentemente é uma situação de festa para muita gente, porque vai ter eleição, porque é uma possibilidade de mudança. Senhor, mas a gente sabe que mudança mesmo é só aquela mudança do coração, é mudança do compromisso com a verdade, é mudança ética. Mas a gente precisa, Senhor, de governantes que sejam mais éticos, que sejam mais honestos, que sejam homens e mulheres que falem e vivam a verdade. Senhor, nós te pedimos também que o nosso povo vote com sabedoria, que o povo, Senhor, tenha um coração aberto para o Senhor, Deus, para saber em quem votar. Deus querido, a gente sabe que só o Senhor para dar jeito nos corações. Isso é uma obra do Espírito Santo. Mas nós também não queremos ficar calados, nós queremos fazer a nossa parte. Ajuda-nos, ó Pai, abençoa cada homem aqui, suas famílias, seus corações, aqueles, ó Pai, que estão com alguma dificuldade agora mesmo, ó Deus, seja uma dificuldade no trabalho ou de saúde, o Senhor é Deus que faz milagres, e nós confiamos no Senhor, e te entregamos a nossa vida e a nossa terra, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu quero compartilhar com vocês hoje, seguindo aquela linha que estamos seguindo, falando sobre princípios de Deus, mas levando em consideração a questão da inteligência emocional e mostrando como que é importante que as pessoas estejam mais equilibradas em todas as áreas, né? A gente fica às vezes pensando só numa área, que seria a área de inteligência, não é? A pessoa é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que tem um bom estudo, tem boa experiência, etc. Mas quanta gente que a gente tem assim, inteligente, excelente experiência profissional, pessoas que vieram de famílias que lhes deram condições de aprender, de serem educados informalmente, formalmente, mas são pessoas muitas vezes completamente desestabilizadas do ponto de vista emocional. São pessoas que não conseguem se conectar, não conseguem viver uma vida mais equilibrada, porque em algum momento está faltando alguma coisa, tem alguma área da vida que não vai bem. E hoje a gente quer falar sobre liderança conectada, a importância da conexão, a importância do networking, né? Mas eu quero falar do networking um pouco diferente, porque é muito fácil a gente ter uma pastinha com cartão de visitas. É só você ir a uma feira, né? Você vai numa feira, o cara, está aqui meu cartão, está aqui meu cartão, está aqui meu cartão, está aqui meu cartão, você pega aquele monte de coisa, etc. Hoje em dia tem até programinha, né, no celular que você já dá um clique lá no cartãozinho, aquilo já pôs todos os dados, já está na sua... Beleza, mas eu não estou falando disso. Esse é o lado simples da vida.
Esse é o lado apenas mecânico, tecnológico. O Daniel Goleman, que falou sobre inteligência emocional, então ele fala sobre 5 aspectos. Ele fala sobre a autoconsciência, a gente já conversou sobre isso, autocontrole, motivação, empatia, e sobre as habilidades sociais. E por habilidade social, ele diz que, ele entende assim, e é assim que ele se expressa, sobre a definição, ele diz que é gerenciar relacionamentos, né? Quer dizer, aquela pessoa que gerencia relacionamentos e constrói redes de contatos. Uma habilidade para encontrar pontos em comum e construir relacionamentos. Veja que aqui não é uma questão de simplesmente encontrar pessoas com quem você pode trabalhar ou pessoas que você pode ter relacionamentos profissionais. É uma questão de mais relacionamento. E as marcas de uma pessoa assim são efetividade em liderar mudanças, persuasão e grande capacidade em formar e liderar equipes. Nós sabemos há muito tempo, né, que nenhuma pessoa pode viver sozinha. Nós não subsistimos. Nós precisamos do outro. E eu não estou falando do casamento em particular. O casamento em particular tem o seu lugar, é o lugar especial na vida de uma pessoa, mas nós precisamos de amigos, nós precisamos de contatos, nós precisamos de relacionamentos. Nós precisamos entender e ser entendidos. Nós precisamos falar, mas nós precisamos que alguém nos ouça. Aliás, é o mais difícil encontrar alguém que ouça a gente, né? É mais fácil falar, né? Ou melhor, a gente quer falar e nem sempre a gente encontra alguém, um bom ouvido. E vocês têm se lembrado que já desde agosto eu venho falando sobre a importância da gente fazer amigos, da gente criar uma rede de amigos. Informal, nada desenhado no papel, simplesmente você conviver. E eu falei com vocês sobre o Role 45, né, que seria a nossa reunião de homens de 45 minutos por semana, por isso que é 45. Quantos de vocês já começaram, de alguma maneira, um grupo de Role 45? Olha lá, deixa eu ver aqui, sair da luz, levanta a mão, bem alto. Legal. Bom demais, gente, bom demais. Parabéns, parabéns. Ok, de novo, vocês que levantaram a mão, fiquem em pé. Quem gostaria de aí do seu lugar dizer em uma frase o que tem significado esse tempo? Você já começou, pode ter tido uma reunião só, não importa. Uma frase que se você quiser falar, não precisa todo mundo querer falar, mas se você quiser falar, quem quer falar? Companheirismo e amizade sincera. Obrigado, Paulo. Diminui o estresse. Bom demais, bom demais. Compartilhar alegria e situações difíceis. Obrigado, querido. Quem mais quer falar? Olha que 10. Ainda aquele cara é um atleta. Esse menino é um atleta. O que mais? Esse é o Jalber, aí já é outro lado da moeda, né? Alguém mais quer falar? Não? Tudo bem? Obrigado, queridos, obrigado. Uma salva de palmas para esse pessoal que começou. Obrigado. Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Nós não estamos falando aqui em criar uma rede, alguma coisa assim fechada, presa, difícil. Eu estou falando sobre relacionamento. A habilidade social é uma inteligência emocional. Há pessoas que não conseguem se relacionar. Não precisa falar quem é. Quem aqui conhece alguém que não tem habilidade zero para se relacionar? Levanta a mão. Nós temos, todo mundo tem alguém, ou todo mundo não, né? A maioria conhece alguém que tem uma dificuldade de se relacionar, dificuldade de fazer amizade, né? Quem aqui já trabalhou numa empresa? Era assim, o teu chefe ou o teu parceiro, né, os pares, seus companheiros de trabalho, tudo bem, empresa joia, bacana, estava tudo certo, só tinha um problema: vocês não conseguiam
ter amizade. Quem já teve essa experiência? Levanta a mão. Só isso? Poxa, vocês estão bem na fita, hein? Deixa eu falar. Talvez a gente não esteja falando a mesma coisa. Um dia, falando sobre comunicação, eu disse que existem ruídos na comunicação. Um dos ruídos na comunicação é chamado ruído semântico. Ou seja, é quando alguém fala uma coisa e o outro ouve a mesma palavra, mas interpreta de uma forma absolutamente diferente. Então, há uma questão que é o seguinte: quando a gente fala em fazer amigos, em ter relacionamento, nem sempre a gente está entendendo, porque talvez o que eu esteja falando não é aquilo que você está entendendo. Não porque você não entenda a palavra, mas porque talvez a sua experiência seja um pouco diferente. Deixa eu falar um pouquinho sobre essa questão de fazer amigos. E eu peguei alguns conceitos de John Maxwell, do livro 360, O Líder 360 Graus. Aliás, se você conhece esse autor, beleza. Se você não conhece esse autor, procure livros dele e leia, vale muito a pena. John Maxwell. E eu vou pegar aqui algumas frases, alguns ditos, algumas frases interessantes. Em primeiro lugar, dizendo que a amizade é o alicerce da influência. Abraham Lincoln disse: se quiser convencer um homem para a sua causa, primeiro convença-o de que você é amigo sincero. Interessante, né? Às vezes a gente quer que a pessoa se convença daquilo que a gente gostaria que ela se convencesse. Pode ser na área política, pode ser na área espiritual, pode ser uma venda que você quer fazer, não é verdade? Né? Você é um vendedor, você quer vender alguma coisa. Você, por exemplo, você é um consultor, você vende o quê? Serviço, você vende inteligência, você vende experiência. Então, você é um consultor. Como é que você vende um serviço? Primeira coisa, aquela pessoa precisa sentir que você é uma pessoa sincera. Concorda ou não? Vocês não concordam? Está gravando, né, pessoal? Eles não concordam. Vocês concordam ou não concordam? Okay, obrigado, gente. Eu gosto dessa interação absolutamente assim, sem forçar. Eu acho... É bonito, é uma coisa natural, brota do coração. Eu sempre brinco com o pessoal, digo assim: ó, gente, quando eu estiver falando, responda as minhas perguntas, ainda que sejam perguntas ignorantes e irritantes. Porque quando você responde, nós criamos vínculo de contato. Né? Tem gente que fala assim: não, é que eu estava pensando. Estava pensando em outra coisa, né? Que eu fiz uma pergunta, você estava pensando na morte da bezerra, não é? Segundo, John Maxwell diz que a amizade é a estrutura para o sucesso. E ele cita o presidente Roosevelt. Ele diz assim: o ingrediente mais importante na fórmula do sucesso é saber se relacionar bem com as pessoas. Isso é pura inteligência emocional, né? Saber se relacionar bem com as pessoas. Eu já encontrei pessoas assim fantásticas, pessoas com uma experiência incrível, mas elas são absolutamente broncas do ponto de vista do relacionamento. Difícil de se relacionar, não sabe falar, ou se não abre a boca, é difícil de abrir a boca. Quando abre a boca, é uma paulada na tua cabeça, te ofende. Já ouviu isso? Vocês nunca experimentaram isso? Eu já experimentei isso tantas vezes, né, que você fala assim: não, mas por quê? Simplesmente porque falta esse traquejo relacional, porque a pessoa não se relaciona. Relacionar-se é um hábito. Se você não se relaciona, você não sabe falar e não sabe ouvir. E, consequentemente, você pode estragar um relacionamento. Número 3, amizade é o abrigo contra tempestades repentinas. E ele cita Aristóteles: os verdadeiros amigos são um refúgio garantido. Interessante, refúgio. Né? Você tem algum amigo que você pode se refugiar? Não é verdade, ué. Ele está certíssimo. Uns disseram sim, um disse não, e os outros ficaram quietos também não. É quase certo. Porque é difícil você ter um amigo em quem você possa se refugiar simplesmente por uma questão.
porque você não pratica a arte de fazer amizade. É uma via de mão dupla, não é, gente? Praticar a amizade. Eu não sou o cara para explicar sobre isso. Eu não sou o melhor cara para fazer amigos, eu sou um cara tímido, sou fechado. Tem gente que olha para mim e diz assim, pastor, você fala essas coisas, está querendo elogio, né? Imagina que você é fechado. Eu sou bastante fechado, mas eu me abro como um hábito. Eu criei esse hábito, eu preciso me abrir. Vocês percebem que quando eu entro, eu cumprimento as pessoas, oi, tudo bem, como é que vai? Tem gente que não sabe quem eu sou, fala que esse cara está falando, bem-vindo, né? Bem-vindo porque não sei lá o que está acontecendo aqui. É ou não é? Mas eu forço isso, é um hábito que eu estou criando dentro de mim, e eu creio que está sendo bênção para mim e está sendo bênção para as outras pessoas. Né? Mas vamos falar um pouquinho sobre princípios, porque princípios, gente, valem para todos nós, e a gente não precisa ser um expert, a gente só precisa pôr em prática. Muito do que a gente tem conversado aqui no Holy Hour não é novo. Mas a gente está aqui falando e refalando, sabe para quê? Para eu e você falarmos assim, eu vou pôr em prática. Gente, chega, cansei de ouvir e não fazer nada. Eu vou fazer alguma coisa. Então vamos fazer alguma coisa, gente? Vamos lá? A primeira coisa, seja um bom ouvinte. Você não vai conseguir nenhum amigo se você não ouvir. Deixa eu falar uma coisa, tem alguns queridos que vêm conversar comigo, sabem que eu estou correndo para cá, para lá, a gente tem responsabilidade, é absolutamente normal. E às vezes as pessoas vêm conversar comigo e dizem, pastor, olha, eu tenho, pastor, 15 segundos, 30 segundos. Calma, está tudo bem. Se eu não tivesse tempo, eu ia dizer, não tenho tempo, dá licença. Mas se eu tenho tempo, pode falar, na boa. E se falar bastante também, eu vou dizer, dá licença, um minutinho que eu já tenho que ir. Não é verdade? Mas ouvir é importante. Porque quando você tem alguma coisa no seu coração, como é gostoso ter alguém que ouve você. E eu aprendi isso logo cedo no meu ministério. A maioria daqui sabe que eu sou um pastor. Eu comecei meu ministério pastoral, eu tinha 25 anos. Imagina um menino de 25 anos, dirigindo uma igreja. Os meus líderes eram todos mais velhos do que eu. Tinham 6 líderes. 3 líderes eram da idade do meu pai. Os outros 3 eram mais velhos do que eu, pelo menos entre 8 e 15 anos, talvez. E aí o pessoal vinha conversar comigo, imagina um menino de 25 anos, e aí sentava assim para conversar comigo, sabe, pastor, e aí começava a contar um monte de coisa, até coisa que eu não tinha vivido, óbvio, eu tinha 25 anos. Senhoras com 30 anos de casado, pastor, eu preciso de um conselho. E eu adquiri um hábito. A pessoa vai falando e eu vou orando. Não em voz alta, né, gente? Porque fica feio, né? Não é verdade? A pessoa começa a falar, sabe, pastor, eu tenho um problema. Oh, Deus misericordioso. Não é assim, né? Mas eu oro, eu falo exatamente assim lá dentro de mim. Eu falo, Senhor, tem misericórdia aqui, me ajuda. Essa pessoa também, eu não sei o que essa pessoa quer. E também não sei se o que ela está me dizendo é exatamente o que ela precisa dizer. E eu fui orando, eu ia orando, ia dizendo, Senhor, tem misericórdia. Aí a pessoa contava um negócio, gente, eu já tive situações assim de ouvir coisas que eu falava, como é que eu saio daqui? Situações loucas. Malucas. Como é que eu faço agora? Outro hábito que eu adquiri. Enquanto a pessoa estava falando, eu ficava buscando na minha mente que versículo da Bíblia eu posso compartilhar com essa pessoa. Porque quando me faltava a experiência, pelo menos eu tinha a experiência das Escrituras Sagradas. E era tudo que eu precisava. E aí então eu ia orando e guardando e conversando e ouvindo, às vezes anotando alguma coisa, não posso esquecer de falar isso. Aí eu anotava uma frase, não posso esquecer de falar isso. E tal, e aquela coisa, aquela dinâmica, a pessoa falando. E a pessoa falando, 30 minutos, 40 minutos, 45 minutos, 50 minutos, sem interrupção. E eu ali, agora falei, bom, agora... Aí a pessoa dava aquela pausa, né? E eu dizia, bom, agora eu entro. Eu dizia assim, olha,
Eu quero compartilhar com você algumas coisas. Pastor, eu estou com... O meu tempo está bem corrido e eu acho que o do senhor também. E, olha, foi bom demais, o senhor já me ajudou demais, muito obrigado. Vou dizer assim, não entendi. Era um menino. Hoje eu entendo, claro. A pessoa só queria um ouvido, gente. A pessoa queria um ouvido. Agora, tem gente que fala que nós homens não conversamos, que a gente não se abre. Quem diz isso é do sexo feminino. Porque nós homens sabemos que a gente fala, e fala bastante. A gente só não consegue muitas vezes falar com a mulher porque a mulher interrompe a gente muito, não é verdade? Sim ou não? Nenhuma revolução aqui, gente, fica tranquilo, nenhum problema. Mas por que elas interrompem? Porque é a maneira como elas pensam, é o jeito delas pensarem. Como o nosso jeito de pensar é diferente, choca, bate. Por isso que eu digo para você, você precisa de um amigo. Seja para andar junto no Barigui, seja para ir comer um lanche junto, seja para tomar um café no fim da tarde, seja para tomar um café da manhã uma vez por semana, seja para almoçar junto uma vez por semana, seja para sentar por 1 hora ou 45 minutos, seja o que for, seja um fim de semana, seja o que for. Reunir famílias e depois separar um pouco os rapazes de um lado e bater papo. Algo, você precisa de um amigo. Agora, por favor, entenda. Exercite a prática do ouvir. Eu conheci alguns homens que não sabem ouvir até hoje. Só sabem falar. Segundo, descubra interesses comuns que não são relacionados a trabalho, necessariamente. Por isso que eu estou falando que não é aquele networking que você imagina. Aquela coisa, não, quem que eu conheço na área tal, porque eu preciso vender um produto. Não, quais são os interesses comuns? O que você tem em comum com aquela pessoa? Me digam, meus amigos, quando eu preciso saber alguma coisa de alguém, o que eu devo fazer? Perguntar. Certo? O que você gosta? Quando você não está trabalhando, o que você gosta de fazer? Quando é seu dia de folga, seu momento de folga, o que você gosta de fazer? Quando eu vou descobrindo isso, a gente começa a descobrir interesses em comum. Por exemplo, tem gente que gosta de futebol. E tem gente que não gosta de futebol. Eu estou na segunda categoria. Então, quando eu encontro um cara que também não gosta de futebol, eu me sinto na alegria. É verdade. Mas quando eu estou conversando com uma pessoa que gosta muito de futebol, daqueles que são técnicos, o cara sabe a posição, o cara sabe a escalação do time, não desse ano. Não é desse ano. De todos os outros anos, 10 anos para trás, eu nunca vi, eu já vi gente assim. Eu me sinto mal. Eu não tenho interesse nenhum com essa pessoa, não tenho interesse em comum algum com essa pessoa. Então descubra, olha que interessante esse texto de Provérbios 15:30. O olhar de amigo alegra o coração, as boas novas fortalecem até os ossos. Quando você descobre alguma coisa em comum, gente, isso é uma alegria. E vamos falar uma verdade? Se tem uma coisa que nós precisamos fazer, é rir. Rir até gargalhar, não é? E você só ri gargalhando quando você está perto de gente que você confia. Você já percebeu que na família a gente gargalha? Certo? Quando eu estou com meu irmão, às vezes eu perco o fôlego de chorar. Perco o fôlego. Igual criança que ri demais, depois dá soluço. Sabe aquele negócio? Fica soluçando. É bom demais. E como eu sinto falta disso. Porque a vida é tão difícil, queridos. A vida é tão dura. Ache interesses em comum. Não só no esporte. Às vezes uma maneira de pensar, maneira de ver as coisas. Nós não vamos encontrar tudo em comum, né, gente? Por isso que diz, ache alguma coisa em comum, né? Agora, as diferenças têm que nos fortalecer, as diferenças não podem destruir a gente. As diferenças não podem nos separar.
Você quer ver? Por exemplo, nós vamos ter eleição, não vamos? Eu não vou falar de candidato. Mas se eu falasse de candidato aqui, eu dividiria o grupo na hora. Se eu falasse assim, olha, vote... Não vou nem falar o sexo, porque tem 2 mulheres e um homem aí na brincadeira, não está dando certo esse negócio. Então, dividiria. Aí um já fecha a cara, torce o nariz, aí já começa aquela discussão. Mas é que você não entende isso. Não é você. É que você é ignorante, é por isso. É assim que as brigas começam, não é? Então, as nossas diferenças têm que nos fortalecer. Você vai votar em quem? No A. E você vai votar em quem? No B. Beleza. Bom voto. Quer conversar sobre isso? Não. Deus te abençoe. Para que nós vamos brigar por causa disso? Esses dias lá do lado de casa, ali eu moro ali perto da Praça da Ucrânia, mataram um menino lá. Foi briga de política. E não era nem de político. Briga de deixa o cartaz aqui, não deixa, não deixa, o cara esfaqueou o outro. Esfaqueou o braço do moço. Só que ele teve uma parada cardíaca. Acho que 18 anos, não sei, 20 anos, alguma coisa assim, morreu. Que morte estúpida. E eu fico pensando como pai. Imagina você educa uma criança, um filho, você tem um filho, o menino tem 18 anos, está trabalhando, fazendo um bico, né? Que não é isso, não é trabalho, está fazendo um bico. E morre. Por bobagem. Não, pastor, mas isso não é bobagem. Política é uma coisa séria. Já vi que a sua diferença é grande demais, por isso que eu não vou discutir. Na boa. Vamos tomar um chá. Camomila. Chá de estrada, né? Como é que é? Chá de estrada. Terceiro, esteja disponível. Jesus contou uma parábola fantástica. Veja bem, a parábola não ensina a disponibilidade, ensina o contrário. Quer dizer, não ensina o contrário, mostra o contrário, mas ensina um princípio. Fica olhando. O texto bíblico diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: imagine que um de vocês vá à casa de um amigo à meia-noite e lhe diga: amigo, olha só quem é o cara, é amigo. Certo? Ele não foi na casa de um estranho. Amigo, me empreste 3 pães. É que um amigo que acaba de chegar de viagem, é um amigo meu, acaba de chegar de viagem, eu não tenho nada para lhe oferecer. E imaginem que o amigo responda lá de dentro: não me amole, a porta já está trancada, eu e meus filhos estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar os pães. Jesus disse: eu afirmo a vocês que pode ser que ele não se levante porque é amigo dele, mas certamente se levantará por causa da insistência dele e lhe dará tudo o que ele precisar. O princípio dessa parábola e a interpretação dessa parábola fica para um outro dia. A gente não pode, não dá tempo de trabalhar com essa parábola agora. Mas o que é que nós temos por detrás dessa parábola? Por detrás dessa parábola eu tenho um amigo que procura um outro amigo por causa de um outro amigo. E não existe disponibilidade. E não existe ajuda. E não existe cooperação. Você já percebeu que muitas vezes você é amigo porque a pessoa te aciona por causa do seu trabalho, por causa da sua profissão. Então você atende por causa da sua profissão. Mas você atenderia se fosse fora de hora da sua profissão, fora do horário comercial? O amigo, você atende. Né? O amigo tem que estar disponível. O amigo tem que estar com o coração aberto. Por isso que eu digo que é um hábito fazer amigos. É um hábito. Nós criamos hábitos de todos os jeitos. Gente. Tem gente que cria o hábito de avestruz. Enfia a cabeça na terra, aquele corpão para fora e a cabeça lá dentro. Eu não vi nada, não sei de nada, não quero conversar com ninguém. Estou cansado. Tem gente aqui que trabalha o dia inteiro conversando. Tudo que quer quando chega em casa é fazer o quê? Ficar quieto, né? Às vezes não, às vezes a pessoa está embalada, ela quer conversar, mas quer ficar quieto. Pois aí é que você se engana.
é importante que você crie a possibilidade de ter um amigo, 2 amigos, 3 amigos. Veja, amigo do coração, você vai ter 1 ou 2 na vida. Mas amigos, e o Role 45, o nosso desafio é que nós tenhamos um grupinho pequeno, de no máximo, estourando 5 amigos, que é difícil encontrar 5 de uma vez, né? 2, 3, 2, 3, 2, 3. Se a gente tiver, se você fizer isso, a partir de hoje, você está sentadinho aí, já dá uma olhada do lado, cara, e aí? Como é? Não, vamos fazer, vamos bater um papo uma vez por semana. Mas, por favor, não faça isso por interesses outros. Eu tenho interesse profissional nesse cara. Esse cara aí vai, ele vai resolver meu problema. Eu vou fazer amigo com ele, vou ser amigo dele. O cara percebe na hora, viu, gente? Número 4, senso de humor, né? A gente estava falando sobre isso. O Victor Borge, quem já ouviu falar do Victor Borge? Era um pianista, ele já faleceu. E ele passou a vida inteira, era um exímio pianista, um exímio maestro, um músico de primeira. Procurem no YouTube, vocês vão gostar dele. Mas era um comediante de mão cheia. Então ele usava a música para fazer os outros rirem. E muitas vezes a gente chorava de tanta beleza na música dele. Ele disse: o riso é a distância mais curta entre 2 pessoas. Interessante, né? E é mesmo, gente. Quando a gente ri junto, é tão bom. O coração da gente fica tão pertinho um do outro, né? A vida é tão cheia de peso, de canseira. Olha, por favor, o que eu vou falar agora, por favor, vê se você filtra. Você é maduro, você é um homem. Filtra, hein? Senão o cara fica falando assim: pastor, aproveita lá uns momentos lá e desce a lenha na gente. Filtra. Tá bom? Tudo bem, não? Assim como outras profissões, tem pessoas que olham para mim e enxergam assim: solução de problemas. Então, só me aciona para rolo. É verdade. E é capaz de convidar um cara do meu lado para fazer alguma coisa legal e eu não. Que eu tenho cara de pastor. E deve ser a coisa mais chata do mundo levar um pastor para fazer alguma coisa legal, não é? Imagina que eu vou levar um pastor para a pescaria. Que chato. Como se ser pastor fosse a minha personalidade, o meu temperamento, né? Os caras devem ser chatos. Você imagina, a gente quer pescar ele pregando. Que cara desagradável. Vocês estão entendendo? Eu quero que vocês filtrem, para não sair daqui agora no fim e falar assim: ô pastor, vem, vamos pescar, vamos. Relaxa. Não estou cobrando de ninguém. Eu só estou querendo dizer, isso acontece com o médico. Tem hora que o cara fala assim: ó, esse aqui é meu amigo, doutor fulano. Ah, é doutor? É médico, advogado? Se falar que é advogado, doutor, eu tenho uma causa. Se falar que é médico, doutor, está doendo. É ou não é? Você fala assim: esse daqui é meu amigo arquiteto. Rapaz, o meu sonho é construir uma casa. Olha que conversa. Não é? Se o cara fala assim: esse rapaz aqui, ó, um amigo meu, queria te apresentar, fulano de tal. É, bacana, que legal, o que você faz? Eu tenho oficina mecânica. Amanhã de manhã. Porque o cara já está pensando: já ficamos amigos, já vai dar 50% de desconto. Isso é maldade que você faz. Isso é maldade, isso não está certo. Isso não é fazer amigos, isso é fazer inimigos. Estão entendendo? Você cria uma inimizade. É difícil um relacionamento onde não existe sinceridade. E onde não existe a leveza do bom humor. O que é o riso se não a leveza? Não tem nada pesado. Aí você relaxa e ri. E é gostoso rir, gente. É bom demais. Né?
Gostoso demais. Uma das melhores palestras que eu ouvi quando eu era um jovem marido. Eu tinha alguns anos de casado. Uma das melhores palestras. Eu ri do começo ao fim. E não esqueci do que ele falou. Porque naquele momento a gente se identificou. E eu fiquei pensando, puxa, esse assunto é um assunto tão sério. Mas do jeito que ele está falando, a gente se identifica. E eu estou achando que ele passa pelos mesmos problemas que eu. E é verdade, ué, todos nós passamos pelos mesmos problemas. Bom humor, gente, senso de humor. Olha o que diz em Lucas 6:21, falando sobre a característica do reino de Deus. Bem-aventurados vós os que chorais, porque é a vez de rir. O Senhor Jesus está dizendo isso. Bem-aventurados aqueles que choram, porque ainda vão rir. Vão rir do quê? Vão rir das suas mazelas, das suas angústias, porque a graça de Deus encobre todas essas tristezas. Gente, como é bom ter um amigo em quem você possa conversar sobre coisas de Deus. Você possa abrir seu coração, ou se não chegar para o amigo e dizer assim, rapaz, ora por mim, hoje está difícil. Esses dias eu estava num momento, eu saí com a minha esposa, eu estava assim, eu estava feliz de estar com a minha esposa, sempre estou feliz com a minha esposa é uma companheira fantástica. Eu estava muito contente, mas ela percebeu que faltava alguma coisa, eu estava chateado, eu tinha passado um dia muito mal. E daí a pouco um amigo liga, vamos comer juntos? Não, eu me senti tão bem, eu me senti amado, respeitado. Não era para discutir nada, não era para nada pesado, não era para resolver nada, era para dar risada, era para conversar, era para comer, era para simplesmente dizer, que legal que a gente está vivo. Há momentos na minha vida que eu me derramo em lágrimas sozinho. Há momentos na minha vida que eu acho que às vezes a gente vê, vocês me veem aqui, assim, um trabalho tão lindo que Deus está fazendo, e eu digo Deus está fazendo, porque isso é obra de Deus, usando muita gente. Hoje à noite, vocês viram que coisa linda aqui, música da maior qualidade, corações, todo mundo trabalhando, todo mundo lutando, vem correndo para cá, traz o seu próprio instrumento, e aquela luta, aquela dificuldade, faz o que pode. Isso não é maravilhoso? Aí você olha um negócio desse e fala assim, gente, isso é bom demais, olha o que está acontecendo. Nossa, o pastor Nasser deve estar a 1000 por hora. Às vezes eu estou a 1000 por hora assim, na descida. Parece que eu vou explodir. E a única coisa que às vezes você está precisando naquele momento é de um amigo. Não é verdade? Vamos tomar um sorvete? Uma das brincadeiras, uma das gostosuras mais infantis, né? Vamos tomar um sorvete? Eu lembro do meu pai. Só de falar, olha que interessante a cabeça da gente, né? Só de falar nisso eu já lembrei. Eu era menino, pequenininho. E na cidade onde a gente morava tinha uma sorveteria dessas caseiras, sabe aquelas maquinonas que ficam fazendo sorvete na sua frente assim? E meu pai gostava muito de sorvete de massa de limão. Então o nosso passeio, graças a Deus, naquele período não tinha internet, não tinha nada dessas coiseiras todas. Celular, ninguém te achava. Olha que delícia, ninguém te achar. O amigo te acha. Não é? Amigo te acha. Porque amigo vai na tua casa, amigo, né? Dá um jeito de te achar. E eu me lembro que pequenininho, dando a mão para o meu pai, andando da nossa casa até a sorveteria, chegava lá e ele dizia assim, 2 sorvetes de limão. Um dos prazeres mais infantis que tem. Que delícia. Saudade. E o que tem acontecido com a gente? A gente está ficando sem essas coisas simples da vida. E a gente está permitindo que outras coisas tomem o lugar que deveria ser do curtir, do estar junto, do dar risada. Mas não de piada suja. Piada suja é nojento, piada suja entristece, piada suja afasta as pessoas.
Uma das coisas mais simples da vida. E você ter bom humor. Em último lugar, não dá para fazer amigo se a gente não conversar e falar a verdade. Você não está bem? Fala que você não está legal. Você está feliz? Fala que você está muito contente. Você fez, você fez. Você não fez, você não fez. Sabe, eu tenho aprendido a parar de dar desculpa. Se alguém chega para mim e diz assim, pastor, vai ter não sei o quê, tal horas, não sei o quê. Você pode? Rapaz, não posso. E eu paro ali a conversa. Não posso, ponto. Para que ficar explicando para a pessoa? Eu não posso, sabe por quê? Minha tia, que ela vem lá do interior, ela mora numa cidade difícil. O que interessa para os outros? Não é verdade? Ou se não, dá desculpa porque chegou atrasado. Cara, desculpa, olha, você não sabe, o trânsito, tem todos os rolos do mundo. Não precisa, fala assim, perdão, atrasei. Tá bom. Essa é a verdade. É a maior verdade que você contou até hoje. Você atrasou. Estou vendo. Estou vendo que você atrasou, não precisa nem ter falado. Fala a verdade. Tem gente que está tão acostumado a mentir no trabalho, e eu tenho falado para vocês aqui, um dia a gente falou só sobre a mentira, vocês lembram? Eu tenho falado para vocês, não minta, cara. Jesus disse que a mentira é do diabo. Se você gosta de ter chifre, e feder enxofre, então você minta. Porque a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo, então quem mente fica igual a ele, né? Entendeu? Fala a verdade, cara. Tem gente que mente tanto no trabalho que quando vai conversar não sabe falar outra coisa, não sabe contar a verdade. Porque já mentiu tanto, porque o mentiroso tem que arrumar uma outra mentira para bater uma outra mentira, para desculpar outra mentira. Agora é tão gostoso você falar a verdade. Por exemplo, fala para esse passarinho. Oi, fala. Fala, João. Conheço uma pessoa que mente tanto que se convence da própria mentira. Eita, o cara mente tanto que... Gente, olha, vamos pedir a Deus hoje que a gente faça amigos de uma forma mais natural. Vamos abrir um pouco mais o coração. Nós vamos orar, e você já sabe que eu tenho que pregar aqui do lado, e eu vou sair assim rapidinho, mas dando um abraço coletivo para vocês, né? E talvez alguns que vão para lá sejam bem-vindos, mas, por favor, Role 45. Eu estou preparando um negócio para vocês não têm nem ideia, eu não vou falar agora. Estamos preparando, verdade, para o Role 45. Vai ser muito legal. E eu gostaria muito que você... Mas para você curtir o que nós vamos falar, eu preciso que você faça amigos. Vamos ficar em pé. Eterno Deus, abençoa os corações e dá-nos a graça de sermos homens de verdade, homens com integridade, homens que sejam absolutamente transparentes e que ainda que tenham 1 ou 2 ou 3 amigos com quem tem um pouco mais de tempo, Senhor, que isso aconteça e que essa amizade cresça em oração, em interesse um pelo outro, em corações abertos. Senhor, abençoa as vidas aqui e ajuda-nos a termos uma semana maravilhosa em nome de Jesus. Amém? Um beijão para todo mundo, Deus abençoe.